Boa noite a todos. Intervenção do Partido Social Democrata. Hoje discute-se aqui, por iniciativa exclusiva do PS, a destituição do Presidente da Assembleia Municipal de Seixal, Alfredo Monteiro. E dizemos exclusiva porque o Partido Socialista entendeu sozinho fazer a agenda, tentar liderar e tentar protagonizar um facto político. Ou o facto político. Ainda que tal facto se traduza nas já conhecidas infrações financeiras, tenha sido, aliás, num primeiro momento, até disputado pelo Partido Social Democrata, que levantou a questão por intermédio do seu vereador Bruno Vasconcelos. O que se passou a seguir foi o que já se sabe, ou seja, o Partido Socialista a querer sozinho o agendamento desta Assembleia Municipal Extraordinária e a tentar difundir por todos os meios a sua solitária iniciativa. Na nossa ótica, esta atitude unilateral do Partido Socialista só se consegue explicar com uma espécie de complexo de inferioridade. Talvez o Partido Socialista sinta agora a necessidade de dizer ao mundo: vejam, somos nós a oposição de Seixal. Nós é que somos os líderes da banda. Passa a expressão. O Partido Socialista terá considerado que uma iniciativa deste tipo poderia, quem sabe, explicar as suas inúmeras e inexplicáveis votações que, a nosso entender, o Partido Social Democrata em muito tem favorecido ao longo dos anos as políticas do PCP. Tal conduta, além da autossuficiente, por isolada, tem até lados suicidas. Passa a expressão. Melhor dito, deixa a sensação evidente que o Partido Socialista, afinal, não quer de nenhum modo destituir o Presidente da Assembleia, quer sim fazer um número circense, um malabarismo, uma manobra de diversão, um fogotório que bem sabem, aliás já o admitiram hoje aqui, que não conduzirá à destituição alguma do Presidente da Mesa da Assembleia. Na verdade, se o PS pretendesse realmente hoje uma destituição, teria pelo menos tentar articular com as demais forças políticas, coisa que não fez e nem pensou em fazer. A ideia é apenas, está bom de ver, fazer o ruído e anunciar que agora sim o Partido Socialista vai ser a oposição. O Partido Social Democrata, por seu turno, desde pelo menos 2013, com estes dirigentes, assumiu como propósito derrotar o PCP e o comunismo do Conselho de Seixal. O PSD sabe e tem consciência que a assunção deste objetivo acarretou buzerias de fundo, resílias, estupefações e até perplexidades. Nós compreendemos estes estados de alma dos mesmos de sempre, que não esperavam uma tal inversão de um partido que, admitimos, esteve durante décadas em registro de mera colaboração, amordaçado, curvado e submisso ao poder comunista instalado. Como já várias vezes denunciámos, muito por conta da aceitação de valores insignificantes ou comprometedores que apenas aproveitaram o indivíduo e as respectivas agendas pessoais. O PSD, neste mandato, e pela primeira vez, recusou colaborar, recusou valores, compromissos, visto que o nosso objetivo, repetimos, é a derrota do PCP no Seixal e é nisso que estamos firmemente empenhados. O PSD sabe igualmente e muito bem que o Presidente da Assembleia Municipal, Alfredo Monteiro, é um dos últimos alicerces e dos mais significativos símbolos da marca comunista no Conselho de Seixal. E nós queremos, como é evidente, politicamente, naturalmente, queremos muito derrubá-lo e derrotá-lo. Neste particular, queremos referir que o PSD está particularmente confortável com as suas posições. Em bom rigor, não foi o PSD que em 2017, e à socapa da distante oposição, mais uma vez, tal qual este requerimento de destituição, não foi o PSD, repito, que se entendeu formalmente com o PCP, com pelouros e com lugares, um deles com reflexo direto, precisamente na mesa desta Assembleia Municipal. Isto depois, naturalmente, de uma tentativa frustrada de presidir a mesa. Pode-se bem dizer, se não os consegues vencer, junta-te a eles, terá então pensado o Partido Socialista. Isto, perante a incredulidade geral,
a nossa incluída no próprio dia da tomada de posse. Já no atual mandato e logo no seu início, o PSD admitimos, participou, contribuiu numa tentativa clara de afastar da presidência da mesa da Assembleia Municipal o Presidente Alfredo Monteiro. Contribuímos. Era legítimo, era um exercício democrático, uma eleição para a mesa. Fê-lo, aliás, de forma frontal. O PSD, desde logo, transmitiu que se dependesse de nós, o atual Presidente cairia. E não enviámos recados, transmitimos ao próprio Presidente Alfredo Monteiro. Para o PCP, veja-se, tal tentativa na altura não passou de um golpe palaciano, olvidando, convenientemente é certo, a sua própria atuação e responsabilidade em 2015, quando ofereceu o poder ao PS de derrotar de Costa, com as consequências que hoje são conhecidas, quando tinha sido o PSD a ganhar as eleições. Mas nessa altura, e ao que parece em determinadas perspectivas, já foi a democracia a funcionar. Já na nossa perspectiva política, é mais como quem ferros mata, com ferros morre. O PSD relembra estes factos, para que não subsistam dúvidas quanto àquelas que têm sido e são as nossas posições. Pois, como se vê, o PSD sempre pugnou e lutou pelo afastamento do PCP dos órgãos de poder, aqui e em todos os órgãos democráticos do Conselho. Mas atentando agora para os factos que motivaram o requerimento do PS, consideramos que os mesmos são graves, revelam práticas e expedientes que já foram aqui debatidos ao longo dos anos abundantemente, que, em nosso entendimento, esses expedientes são absolutamente inaceitáveis e sobre os quais, na altura própria, admitimos aqui aplicar a nossa veemente censura. De resto, esta Câmara, ao longo dos anos, tem pautado a sua política pelo despesígio descontrolado, pela megalomania, como no caso dos edifícios centrais e operacionais. Estas danosas opções atiraram o Seixal para um dos mais endividados do país, inquinando irremediavelmente o futuro das gerações futuras, é de tal forma que agora até temos a descarada e noviça expressão: a dívida com ou sem a dívida dos edifícios. É realmente preciso ter descaramento. Como se a dívida se reduzisse por magia, dependendo da sua origem. Dívida é dívida. E foram os senhores, PCP, os grandes construtores da sua gigantesca dimensão. Como hoje se continua a assistir, as práticas persistem, as manipulações, as fintas, os dribles aos procedimentos do Tribunal de Contas, com o recurso sistemático à concessão de pagamentos faseados, sessão após sessão de Câmara, para assim escapulir à fiscalização do Tribunal de Contas. E hoje já não é o Presidente Alfredo Monteiro. E já foram outros antes dele, depois dele, perdão. E agora é ainda outro Presidente. Na verdade, a aplicação de coimas por irregularidades, temos que ser sérios na análise, não é exclusivo desta autarquia, sendo até bastante comum a condenação de autarcas em coimas por práticas desviantes e ilícitas. Mas até muito pior do que isso, que o diga o próprio Partido Socialista. Nos últimos 15 dias, tem tido autarcas presos em Montalegre. Não é uma autarca qualquer, é o Presidente da Câmara, preso, em pena macor, a condenação de um vereador socialista pelo crime de corrupção. Já para não falar do escândalo do dia, da atualidade, com o Secretário de Estado Miguel Alves, já arguido em 2 processos e com um contrato de promessa de cariz completamente inexplicável, completamente danoso para o erário público, entre muitos outros casos que se repetem e repetem. E admitimos, infelizmente, também no nosso partido, o Partido Social Democrata. Infelizmente. É por estas e por outras que recusamos as análises simplistas e superficiais, somos e queremos ser sérios e temos ética e dela não prescindimos. É por estas e por outras que, coerentes aos nossos princípios, não seguimos a reboque deste ou daquele e recusamos totalmente a opção pelo ardil, pela desonestidade intelectual e, sobretudo, pela política rasteira e subterrânea das formalidades e dos procedimentos de bastiadores. Antes, pelo contrário, optamos sempre por uma política corajosa, ousada, que denuncia complacência com as posições, visão e concepção da sociedade do país e do município por banda do PCP ou por banda dos seus movimentos sucedâneos locais
como foram o monteirismo, o santismo e como é agora o silvismo. O PSD, podem estar certos, continuará firmemente a denunciar as más políticas que aqui se praticam há décadas. Políticas sustentadas numa fortíssima propaganda, espetacularização na construção de uma realidade paralela e assento numa narrativa enfabulada, megalómana e ilusória. Políticas sustentadas num controle total do movimento associativo, amordaçado pela canalização de apoios, pelas promessas eternas que perduram no tempo e na medida do apoio que é ou não é concedido em tempo de eleições. A globalidade do movimento associativo está completamente refém do poder autárquico e é obrigado a dar, sob ameaça do fecho da torneira, os aludidos apoios públicos, sobretudo em tempo de eleições. Para o PSD, isto só tem um nome: coação, constrangimento e chantagem. Infelizmente, é assim que se explica a dialética do poder neste Conselho, o qual estamos determinados em pôr cobro, de forma séria, com ética, frontalmente, do alto da nossa independência. Queremos aqui dizer, para nós, não há vacas sagradas, sejam eles eleitos, partidos, clubes ou bombeiros e associações. Para nós, PSD Seixal, há apenas o interesse público e a boa aplicação do dinheiro dos contribuintes. Para nós, tanto nos dá que esta ou aquela coletividade, que esta ou aquela corporação de bombeiros fiquem sentidas com as nossas posições, que gostem ou deixem de gostar de nós exercemos o nosso mandato para a globalidade dos munícipes e não para uma determinada casta que tem, afinal, pelo seu interesse, sido uma pedra basilar do poder do PCP. Com o PSD não contam para isso e bem podem fazer as intrigas que entenderem, juro que quem entenderem, nós sabemos bem, continuarão a interferir, a boicotar as nossas iniciativas e a bloquear a nossa ação cívica e partidária. Mas nós cá estamos. Já contribuímos para a dissipação da maioria absoluta, cá estaremos para a queda e derrota final, podem todos estar certos disso. Podem, por isso também, continuar a acenar com o papão da direita, com o fascismo, com a reação, que nada servirá. O PSD luta e lutará, apesar da sua objetiva falta de meios e dos reclamados apoios técnicos que sucessivamente são negados por este Executivo, taticamente não permite um pleno e informado exercício do mandato aos eleitos da oposição. Em rigor, uma oposição sem os devidos meios de apoio é sinónimo de uma democracia manca e incompleta, mas que tristemente muito interessa ao PCP. A PSD Seixal continuará a resistir contra este status quo, o ministro instalado, que ninguém tenha dúvidas, e sempre, mas sempre, repito, com dignidade e com frontalidade. Contudo, não contem connosco quando connosco não contaram. As pessoas têm que entender de forma definitiva que para este PSD não verga, não curva a espinha, nem presta vassalagem, seja a quem for, seja pelo que for e seja em nome de tudo que for. A retidão dos nossos princípios está acima de tudo. Para nós está acima de tudo. Nós não prestamos fretes a ninguém. Aliás, aproveitamos esta ocasião para deixar bem claro que este PSD não é manipulável e é imune a promessas, a prebendas e a regalias. Por isso, não vale a pena os recados habituais, as bocas, as observações manipuladoras, mais mal ou bem intencionadas. Somos manipulados ou influenciados. Sr. Leite, permita-me, desculpe a interrupção, mas permita-me que chame a atenção que esgotou já o seu tempo. Estou a terminar, já estamos só uma folha, estou a terminar. no caráter Muito obrigado. O anterior Presidente costumava conceder. Muito obrigado, muito obrigado. Aliás, basta recuperar as votações dos últimos 9 anos para se verificar quem tem sido a verdadeira e, em alguns casos, única oposição neste Conselho. Sobre a oposição não aceitamos lições ou recomendações de nenhum partido, muito menos vindo dos lados do PS. Esta ano extraordinária, esperamos, marcará uma mudança de paradigma. Afinal, trata-se, gosta-se ou não, de uma espécie de cartão amarelo que tem que ser levado em linha de conta. Esta AM deve servir para que todos reflitam na sua conduta e na sua postura, começando por nós, certamente. Muito há para melhorar, o intuito de melhor representar e dignificar o órgão. É preciso que todos saibam interiorizar a necessidade de evitar lateralidades e comentários desnecessários. É absolutamente forçoso que se abandonem os expedientes e o taticismo de esquina. É imperioso que determinados protagonistas abandonem as querelas, as disputas pessoais e egocêntricas que
que apenas visa uma espécie de afirmação tribal no seio do próprio grupo. Urge. Era bom que acelerasse. Vou terminar. Independentemente do resultado desta votação, deve o Presidente da Assembleia fazer a sua própria análise e reflexão e poder, como pode sempre corrigir certos aspectos, podem contribuir para melhorar a aceitação e tolerância dos mais eleitos face a si próprio. No fundo e no final deste processo, o que verdadeiramente conta é o contributo para a melhoria do debate político. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Eleito.